Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a aula 12 da frente C, vamos continuar falando dos plateumintes, vermes parasitas. Lembram dentro do filo plateuminte quais são as classes? Lembram que existe a classe turbelária, que compreende as planárias, só que as planárias são de vida livre. E aí nós temos a classe cestoda das tênias, que nós falamos na aula passada. Lá a teníase, né? A teníase bovina, a suína, a teníase do peixe, lá que a gente chama de filobotríase, também a tênia do cão, né? A gente comentou sobre essas tênias aí. Hoje a gente vai falar da classe trematóda. Pessoal, quem são os trematódeos, hein? Os trematódeos são aqueles vermes de corpo achatado. Nós estamos falando aqui do esquistossomo e também vamos falar da facíola hepática. Então esse é o esquistossoma mansoni, esse é o macho, ele tem o corpo um pouquinho mais achatado e mais largo, porém a fêmea é mais comprida. O macho aqui tem uma ventosa bem na extremidade e outra ventral, por onde ele fica bem fixado dentro do hospedeiro, que somos nós, né? E a fêmea é um pouco mais alongada, digamos aí com também as ventosas aqui na extremidade, ela tem o corpo ligeiramente cilíndrico, ela foge um pouco daquela regra de ser bem achatado, tá? Mas é uma exceção. Esses vermes aí atingem aproximadamente aí seus poucos centímetros, 1,5 centímetro, 2 centímetros, mas faz um estrago considerável no organismo. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer uma relação aqui, ó. Aonde vivem os vermes adultos dentro do hospedeiro definitivo que somos nós, que é o ser humano? Vivem no sistema porta-hepático. O que é esse sistema porta-hepático? É um conjunto de veias que vem do pâncreas, do intestino delgado, do intestino grosso e do baço. Então são as veias mesentérica superior, inferior, a esplênica, é um conjunto de veias que vão adentrar o fígado, tá? Então eles gostam de ficar bem aí na entradinha do fígado. Bom, e aí o que acontece ali? Machos e fêmeas, o macho tem um canal aqui onde a fêmea se acopla somente no momento da cópula, da reprodução, tá? Então eles vão copular, aí a fecundação vai ser interna, o desenvolvimento indireto, cheio de larvas dentro de ovos. Essa fêmea migra aqui da região aqui do sistema porta-hepático e vai para as veias ali na região mais do finalzinho do intestino, onde ela bota milhares de ovos e esses ovos eles têm um esporãozinho. Eles vão furar o vaso sanguíneo, cai dentro da mucosa intestinal, fura a mucosa intestinal, cai lá dentro da mucosa intestinal e vai sair junto com as fezes, né? Então, cada vez que a pessoa defecar, vai liberar milhares de ovos contendo as larvas do parasita. E aí o ciclo vai continuar, né? Galera, lembrem-se que na natureza, como que a gente vê esses vermes? A gente, na verdade, vê é modo de falar, porque você nunca vai tê-los na forma adulta na natureza. Adultos é só dentro do hospedeiro definitivo. Na natureza eles vão se encontrar na fase de ovos e larvas, porém são microscópicos. Então vamos dar sequência na nossa imagem lá para mostrar esse ciclo evolutivo para vocês. Vamos imaginar o seguinte, bom, essa doença, né, para começar aí, é originária da África, chegou até o Brasil através da época lá da escravatura, né, pelos navios de pessoas doentes. Existem em vários lugares do nosso Brasil, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, vários locais. E digamos assim, ó, é uma doença que falta muito a questão do saneamento básico, porque as pessoas ao defecarem em rios e lagoas, ou mesmo que elas não defequem diretamente nos rios e lagoas, mas o esgoto acaba contaminando os rios e lagos aí. O que acontece? Os ovos, por sua vez, eles ganham a água, tá? Na água, eles eclodem e liberam larvas. Essas larvas são ciliadas, elas nadam, elas são ativas mais ou menos aí de 2 a 3 dias no máximo, tá? E elas têm que encontrar um caramujo. Então, lembre-se, as larvas são microscópicas, tá? A que sai dos ovos são os miracídios. Então, nadando, ela vai encontrar um caramujo. Também não é qualquer caramujo. Aqui é uma espécie, o gênero é Bionfalaria, a espécie, são várias espécies desse gênero, mas tem um principal que é o Bionfalaria glabrata, tá? Então, essa larva miracídio entra no caramujo, ao entrar no caramujo ela já abandona esses cílios aqui, ela já não vai mais precisar deles, ela vai aumentar de volume, vai formar um cisto ou esporocisto, tanto faz, e vai produzir muitas células.
Essas células que você vê aqui se comportam como se fossem óvulos. Elas vão se dividir e vão se diferenciar em novas larvas, tudo isso aqui dentro do caramujo. Mais ou menos permanece dentro do caramujo de 15 a 30 dias, tá? Então, dentro do caramujo, os miracídios formam essas células aí vão formar outras larvas, pela multiplicação e diferenciação. Estamos falando aqui, gente, de pedogênese, em que larvas geram larvas, tá? Através de células ou de óvulos não fecundados, que simplesmente se desenvolvem. Então, aqui você tem as cercárias, ó, essa larva com cauda bifurcada. Então, elas vão saindo do caramujo. À medida que elas vão sendo formadas, elas vão saindo do corpo do caramujo e vão para dentro da água. Na água, elas vão ficar, ó, mais ou menos 3 dias bem ativas, nadando, né, à procura da pele de um hospedeiro definitivo, que é o ser humano. As pessoas que entram na água, crianças para se banhar em dias quentes, para lavar roupa, para beber a água ou para pescar, ou seja lá, desde que a pele do ser humano esteja exposta dentro da água, essas larvas cercárias penetram pela pele. Então, como é que se pega a doença esquistossomose? É pelas larvas cercárias entrando na pele. Tem uma frase que as pessoas conhecem, né, dessas regiões em que tem bastante casos de esquistossomose, que se você nadou e depois coçou, é porque pegou, tá? As larvas, ao entrarem pela pele ou pela mucosa, né, da boca, quando a pessoa está nadando, provoca muita coceira e deixa um certo vermelhidão na pele. Bom, muito bem. Elas entrando na pele, atingem a corrente sanguínea, vão pela corrente sanguínea até o sistema porta-hepático, lá até a entrada do fígado. Ficando ali, elas se tornam adultos, machos e fêmeas, né? Esquistossoma mansoni, machos e fêmeas, e aí vão continuar o seu ciclo ali natural, depois mais ou menos ali de se tornarem adultas, que leva mais ou menos uns 2 meses e meio, aí elas vão entrar em reprodução de novo e o ciclo reinicia, tá? Bom, quais são os sintomas aí de esquistossomose? Pessoal, os sintomas de esquistossomose problemas no fígado, cirrose, problemas intestinais, dilatam os vasos sanguíneos dessa região, o líquido plasma acaba vazando para dentro do abdômen, determinando aquela barriga enorme, inchada. Por isso que essa doença também vai ser chamada de barriga d'água, tá? Então, o tratamento é quimioterapia, né? São medicamentos diversos. Hoje, praticamente já tem uma vacina, mas ainda está sendo testada, né? Para ver, de fato, a eficácia dela. A gente vai comentar isso num exercício daqui a pouco. Tá? Então, o que fazer diante de uma doença que já matou muita gente e acomete ainda muita gente? O que fazer diante disso? Evitar entrar em lagoas calmas, né, tranquilas. Por quê? Porque o caramujo, ele não consegue ficar num rio que tenha muita correnteza. Então, ele gosta de águas calmas, tranquilas. Então, evitar se banhar nessas águas, né, minha gente? Né? Ter aí, claro que se tivesse saneamento básico, o tratamento do esgoto antes de ser despejado nos rios, isso não aconteceria, tá? Mas não é a realidade de muitos brasileiros, né, de muitas pessoas aí. Então, a melhor prevenção ainda é evitar entrar nessas águas paradas ou criar peixes, né, em tanques, em rios aí que comam os caramujos. Tá legal? Bom, então vamos lá para o nosso próximo slide. Aí nós falamos sobre esquistossomose. E aqui você percebe então aquilo que eu comentei com vocês, da barriga d'água. Olha o tamanho que fica isso, a gente chega a ficar translúcida, né, de tão inchada, tá? Então isso aqui é a tal da barriga d'água. Os vermes aí fazendo aquele inchaço nos vasos sanguíneos e o líquido vazando lentamente para dentro do abdômen. Leva um tempão para ficar assim, né? Vejam que essas pessoas são cheias de vermes, os braços e as pernas são magros, né? Os vermes, eles consomem muitos nutrientes, debilitando bastante a pessoa, tá? Eu convido a vocês a pegar a sua apostila, tem essa foto aqui no exercício 12-15, para a gente fazer junto e a gente vai comentar um pouquinho mais de esquistossomose, encerrando essa parte da doença. O Brasil está mais perto de se tornar o primeiro produtor mundial da vacina contra a esquistossomose, doença provocada por um verme que atinge 200 milhões de pessoas em 74 países e causa 200 mil mortes por ano.
20 anos depois de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz terem descoberto a proteína SM14, que dá imunidade contra o verme Schistosoma mansoni, a empresa brasileira Ouro Fino se prepara para produzir a vacina. A expectativa é que o produto esteja disponível até 2015. Essa questão aqui da FEPAR era de 2011 e 2012. Então, a expectativa deles era que a vacina ficasse pronta em 2015. A vacina ficou pronta, galera, em 2016, final, começo de 2017, tá? No Brasil, estima-se que a esquistossomose atinge 8% da população, principalmente no Nordeste e no Sul de Minas Gerais. A respeito do assunto, avalias afirmativas. Os 20 vermes não, né? Ali tá errado, não tem essa palavra 20. Os vermes, né? Os vermes são dioicos e fusiformes, o macho é mais grosso e possui uma calha longitudinal no corpo, do qual a fêmea mais longa e fina se aloja permanentemente. Esse permanentemente é que está o erro. Lembra que a gente comentou que a fêmea, ela se aloja para a época da reprodução, apenas durante a reprodução que ela fica ali, né? Depois não. Então, falso. Os ovos podem estar presentes nas fezes do hospedeiro definitivo, são bastante característicos e apresentam um espinho afiado que lesa os tecidos do hospedeiro quando expelidos. Com certeza, aquele esporão que a gente comentou com você. Verdadeiro. Os esporocistos são formas unicelulares que nascem dos ovos expelidos nas fezes humanas, vivem em lagos ou rios na forma livre e são infecciosos para o caracol. Não, gente, está falso. São as larvas miracídeos, elas são pluricelulares, porém microscópicas, que eclodem dos ovos e dentro dos caramujos elas formam esses esporocistos, tá? Então tá falso. Próxima. Os miracídeos são as formas pluricelulares que fornecem os antígenos para a produção das vacinas. Não, quem fornece os antígenos lá, aquela proteína SM14, são as cercárias. São elas que invadem o nosso corpo. O miracídio não é infeccioso para nós. O miracídio não entra no ser humano. O miracídio precisa evoluir dentro do caramujo, que é o hospedeiro intermediário da doença. Entenderam? Então tá falsa também. E em termos ali que eu falei da vacina, 2016, 2017, que ela ficou pronta a primeira fase. Segundo a pesquisadora, que eu anotei o nome dela aqui, que é a Miriam Tendler, essa vacina precisa agora de ser testada, eles mais ou menos calculam de 2 a 3 anos para ser testadas, eles iam começar no Senegal, para ver a eficácia de fato, né, das pessoas adquirirem a imunidade contra o verme. Então, 2017, uns 3 anos, agora para 2020, que é para a gente ter notícia aí da eficácia da vacina. Tá legal? Muito bem. E a última. As cercárias são formas larvares multicelulares com caudas bífidas, abandonam o molusco e penetram ativamente na pele ou em mucosas nos seres humanos. Perfeito, verdadeiro. Tá legal? Então aí um exercício para a gente terminar aí a esquistossomose e vamos embora agora para um outro slide. A gente vai falar de uma outra doença para terminar essa aula, que é a fasciolose. Pessoal, doença aí causada pela fasciola hepática, esse verme que você está olhando aqui. Gente, esse verme é tão achatado, ele parece uma folhinha de árvore. Muito, mais ou menos tem esse tamanho aqui, deve ser uns 3, 5 centímetros aí, e bem fininho, bem achatadinho, igual uma folhinha mesmo, tá? Tem duas ventosas, uma ali, né, na parte oral, ao redor da boca e outra ventral. Esse verme ataca bastante o fígado de carneiros, de boi também, de gado também, mas principalmente de carneiros. Então a fasciolose é uma doença, não do ser humano exatamente, é mais desses animais herbívoros. Então ocorre onde tem bastante criação de carneiros, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, né? Então tem aí a fasciolose. Vamos dar uma olhadinha no ciclo? Vocês vão ver na próxima imagem que o ciclo é bem parecido com o da esquistossomose. Né? Vamos tirar o ser humano de cena, vamos colocar aí um carneiro, né? Poderia ser o boi também. Vamos partir do princípio que esse animal já esteja lá cheio de fascíolas, aqueles vermezinhos. Os vermes são hermafroditas, tá, galera? O esquistossoma é sexo separado, dioico, e aqui a fascíola é hermafrodita, ela é monóica. Então, ela se autofecunda, igual a tênia. Então, tá lá no intestino, lá no fígado do carneiro desses animais, tá? Autofecundação. Produção de muitos ovos, esses ovos furam lá os vasos sanguíneos do fígado, entram lá no intestino e vão sair junto com as fezes, tá? Do carneiro.
Muito bem, ganhando a água, dentro desses ovos eclodem e soltam larvas miracídios também. A coincidência também é que a larva miracídio. Por isso que eu disse que o ciclo é bem parecido. Essas larvas miracídios também precisam penetrar no hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Só que não é da espécie do ser humano, tá? Aqui lá é do gênero Bionfalaria, aqui o gênero é Limineia. Então, essa larva miracídio abandona os cílios, penetra no caramujo, mais ou menos aquele tempo também, 15, 30 dias dentro do caramujo. A larva se torna maior, o que a gente vai chamar de cisto ou esporocisto. Vai produzir células que se comportam como óvulos, que vão se dividir e se diferenciar em rédeas, tá? Essas rédeas vão evoluir para cercárias, que também são larvas lá parecidas com aquelas que penetram no ser humano. Essas larvas cercárias abandonam o caramujo, vão ficar na água ali por um período, só que acontece o seguinte aqui, essas larvas, após mais ou menos uns 3 dias de nado, elas vão ficando imóveis, então elas começam a formar um cisto ao redor delas, perdem a cauda, formam um cisto e se fixam na margem, na vegetação, no capim, justamente aonde o animal vai estar pastando e vai estar ingerindo de novo. Essas cercárias, quando se insistam, recebem o nome de metacercárias. Então, os carneiros e outros animais herbívoros se contaminam ao ingerir os cistos de metacercárias, tá? Vai lá para o intestino deles, né? Essas metacercárias aí acabam abandonando o cisto, vão lá para o vaso sanguíneo, vão lá para o fígado e se tornam adultas as novas fascículas hepáticas. E o ciclo vai se reiniciar. Pessoal, um detalhe curioso, né? Não importante, mas curioso, que eu lembrei para comentar com vocês. Cada miracídio que entra no caramujo, e principalmente no ser humano, forma 300 mil cercárias. Um miracídio forma 300 mil cercárias. Esse é um dado não de internet, tá? Um dado científico. Então, só para vocês terem uma ideia como a água fica fervilhando de larvas cercárias, né? Por isso que as águas são chamadas Lagoa das Coceiras. Tá legal? Muito bem, então é isso aí, minha gente. Terminamos aqui essa aulinha, né, com 2 doenças, a esquistossomose e a fasciolose, tá? Então, nos vemos numa próxima aula, façam exercícios, né, aquela questão que a gente comenta com vocês, uns 3 exercícios aí, para ver se vai ficar alguma dúvida ou não, tá? Pessoal, beijos e até uma próxima aula.